Muito bem, senhores, voltamos para a segunda etapa aqui da nossa aula, né? Uma aula especial para pós-penal 23, é a quinta aula aqui da pós-penal 23, e que nós estamos tratando ainda dos primeiros assuntos, assuntos básicos do direito penal. Já vamos sair deles. Vamos entrar na teoria do crime já já, mas ainda tem um assunto que eu gostaria de tratar com vocês, dois assuntos, que são as imunidades parlamentares e também as imunidades diplomáticas. Tem até um vídeo muito bacana que eu gostaria de passar aqui para vocês, e também falar da eficácia da sentença estrangeira no Brasil, bem rapidamente, para aí, então, mergulharmos na teoria do crime. Ok? Vamos fechar, então, esse assunto, dar uma olhadinha no slide. Então vamos tratar das imunidades, né? E eu gostaria de começar as imunidades falando exatamente das imunidades diplomáticas com vocês, né? Algumas regrinhas aqui diplomáticas importantes, né? Bem simples e bem leves também, né? E até, de repente, inspirador, tá, pessoal? Porque, afinal de contas, existe um concurso público que é um concurso maravilhoso, hein? A pessoa tem ali, tem que se preparar muito bem, tem ali cursos que preparam as pessoas para as carreiras diplomáticas, né? Mas uma carreira diplomática é algo maravilhoso, em termos, principalmente em termos culturais, né? A gente foge um pouco desse dia a dia das questões mais mundanas, vamos dizer, né, do dia a dia. Tem muita gente que gosta disso, eu gosto, né, de defender pessoas, tal, mas quando se fala de carreiras diplomáticas, nós estamos numa outra situação, uma avaliação social, política, cultural, né, que envolve ali a diplomacia, né, e quando se fala em diplomacia, nós estamos falando em conversa, nós estamos falando em recepções, reuniões, né? Questões burocráticas, sim, tem que trabalhar, questões humanísticas, mas, assim, maravilhoso na minha concepção. De repente, você que está aí compartilhando essa aula conosco, nunca nem teve chamado a atenção para isso, mas, de repente, pode ser um caminho, né? Principalmente se você já se dedica e gosta e fala línguas estrangeiras de uma maneira boa, fluente, né, o inglês, o espanhol, o francês, sei lá, outras línguas, você, principalmente o inglês, que é necessário, você pode partir para essas carreiras que são maravilhosas, né? Então, vejam só, quando se fala em imunidade diplomática e de chefe de governo estrangeiro, né, também, não é só a imunidade, também o chefe do governo estrangeiro tem benefícios, né? Então nós temos aqui um princípio da reciprocidade do direito internacional. Assim como os diplomatas brasileiros, assim como o chefe de governo brasileiro, ele tem essa imunidade, diante, ostentando isso para outros países, os outros países também ostentam a mesma imunidade para com o Brasil, né? Essa reciprocidade, ela vem da Convenção de Viena, incorporado no Brasil pelo decreto 56435, lá de 1965. E essa imunidade diplomática, ela é irrenunciável, irrenunciável, ok? Muito bem. Aí eu coloquei uma observação aqui, no caso dos cônsules, né, está limitado aos atos de ofício. Aí é que vem um ponto que é um vídeo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Nós temos duas carreiras, basicamente, dentro da diplomacia. A carreira dos diplomatas, que é exatamente esses que têm a imunidade, né? E é uma questão de carreira, né? Segue-se uma carreira, mas não existe uma carreira do cônsul. O cônsul é um cargo político, né? Então você pode trabalhar lá no consulado brasileiro, em algum outro país, também é uma coisa muito bacana, mas é uma questão política, né? Você pode
ser ali nomeado para tal, né? Lembro de uma pequena história do ex-presidente Itamar Franco, né? E o Itamar Franco, em determinado momento, é interessante o Itamar Franco, porque ele está naquele momento de transição, né, do impeachment do ex-presidente Collor e a chegada do Plano Real, então um apoio ao então seu ministro Fernando Henrique Cardoso, apoiando para que fosse candidato a presidente. Ele mesmo, Itamar Franco, não foi candidato a presidente, é uma possível reeleição ali, né? Então, ele apoiou isso e depois, né, transitou também pelo governo do PT. E na época do governo do PT, lhe foi prometido, eu não lembro agora se foi concretizado isso, mas queriam colocar o Itamar Franco como um embaixador, né, do Brasil, num cargo aí de político, claro, né, não precisa ser de carreira, um embaixador do Brasil em outro país. E aí o Itamar Franco disse: só se for Portugal, porque eu não falo outra língua, né? Uma pessoa, um mineiro lá, que era muito franco, né? Até, franco até pelo nome, né? E que foi direto ao assunto, né? Tudo bem, é bacana, legal, mas eu só posso trabalhar isso em Portugal, porque eu não falo outra língua. Muito bem, né? Então tem essa questão aí dos cônsules. Os cônsules, eles têm, se ele praticar um crime comum, né? Então, por exemplo, em São Paulo, não temos as embaixadas, porque as embaixadas, que são as representações diplomáticas, estão todas em Brasília, que é o Distrito Federal, né? Mas os consulados estão espalhados, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil. E em São Paulo nós temos consulados de tudo quanto é país, né? E inclusive o nosso querido consulado italiano, que fica na Avenida Paulista, e é lá que nós todos que somos italianos aqui em São Paulo, muita gente que levamos lá a nossa documentação chega através de lá, né, porque temos endereço aqui no Brasil, aqui em São Paulo, então passa tudo por lá, e as pessoas que querem adquirir cidadania tal, e documentações, tudo mais passa pelo consulado. O cônsul, ele também tem imunidade, só que a imunidade ela está limitada aos atos de ofício, né? Aos atos relacionados com a atividade consular, e não para crimes comuns. Compreendido? Isso é uma questão interessante, né? Não se aplicam também essas imunidades aos empregados particulares dos diplomatas, porque, claro, que dentro dessa atividade de diplomacia, há pessoas comuns que trabalham ali e que não têm carreira diplomática, né, mas trabalham dentro de um consulado, dentro de uma embaixada, né, e por isso essas pessoas não têm a imunidade, né, que fique bem claro, né. E aí então nós separamos um vídeo que aqui é do YouTube, né, a fonte é o YouTube, mas um vídeo muito leve, muito gostoso de se ver, inspirador, inclusive, insisto nisso, que pode ser interessante você abrir aí a ideia para outras carreiras, né? Então nós separamos esse vídeo que tem mais ou menos ali 14 minutos, tratando do cônsul e do embaixador, dessas carreiras diplomáticas de uma maneira geral, tá? Então eu deixo o link aqui. Muitas pessoas falam, professor, mas o link, não pega o link. Pessoal, sabe o que é? É que nós fazemos isso no PowerPoint, que é o hiperlink, né? Então, pode ver que está pintado, inclusive, aqui na tela de vermelho. Por quê? Porque está em hiperlink. Se eu clicar aqui, vai direto para o vídeo, né? Só que muitas vezes esse material chega para vocês em PDF, e aí realmente não vai ter o hiperlink ali no PDF. Até poderia, tem uns formatos no PDF ter hiperlink, mas não é o caso. Então, o que você faz?
copia, pinta. Não copia assim, né, lá em cima na timeline do jeito que está aqui, porque tem alguns underline, algumas coisas que podem se perder, né? Então, pinta isso e cola lá em cima, que vai diretamente para o vídeo. Se mesmo assim não for possível, coloca lá no YouTube na busca, né? Embaixador cônsul, diferença. Você vai ter um vídeo de mais ou menos 14 minutos, você vai saber que é esse, né? Mas de qualquer forma, eu estou providenciando, né, para todos os alunos aqui da pós-23, para, através do grupo de transmissão lá no WhatsApp, passar esses links para vocês também pelo WhatsApp, né? A propósito, eu disse na primeira aula, deixei lá o meu telefone, né, para vocês interagirem comigo, não é? Muitas pessoas já mandaram seus telefones, eu já gravei, já me comuniquei com as pessoas, é uma grande satisfação. Outras ainda não fizeram isso. Se quiserem, sempre é tempo, tá? Então, vai lá na primeira aula, que tem lá o telefone, e você pode mandar, professor, eu sou fulano de tal, coloque seu nome completo, né, pelo menos nome e sobrenome, para eu poder gravar no meu celular adequadamente, dizendo que é da pós-23, né, porque são muitas as pós, né? Então, coloque a pós-23, que isso facilitaria demais ali para a gente fazer esse grupo, né, e trazer ali as comunicações, termos essa forma de comunicação mais fácil. Como eu disse a muitos de vocês já, lembre-se sempre que eu estou à plena disposição dos senhores, hein? Plena disposição. É claro que eu não vou pegar na mão dos senhores para fazer e redigir uma petição, mas para a gente trocar algumas ideias, né? De repente você está com uma dúvida que pode parecer boba, né? Mas que na verdade está te atrapalhando. Então, de repente, às vezes trocando, né? Como se diz em italiano, quattro chiacchiere, né? Chiacchierare é bater papo, né? Quattro chiacchiere, esse é o certo, né? É, é, quatro conversas, essa seria uma tradução literal. A gente, de repente, consegue resolver isso daí. Então, manda lá, sem contar as dúvidas eventuais de aula, né? Porque realmente pode ser que algum trecho, né? A gente tenta ser claro o suficiente, mas nem sempre a gente é claro o suficiente. Alguém precisa de uma explicação ali. Sem contar eventuais falhas, né, pessoal? Porque, afinal de contas, eu não sou uma máquina, né? Então, muitas das coisas que eu falo aqui, eu tento ter um nível de concentração bastante grande, tá? Eu tento me concentrar aqui para minimizar as falhas, os erros, de repente alguma incoerência que eu trato aqui, mas é evidente que já ocorreu em muitas vezes, nesses mais de 20 anos de aula, né, ocorreu várias incoerências, vários equívocos, alguma falta de atenção ali que eu tive e que eu falei coisa que não era adequada. Então, de repente, isso gera uma dúvida em você e você quer tirar essa dúvida comigo, eu estou à plena disposição mesmo, tá certo? Sincera mesmo. E acho que essas aulas online, elas são fantásticas, porque elas chegam aos lugares mais distantes no Brasil. Curioso que essa pós-23 tem muita gente de São Paulo, mas também tem gente de todo o país, né? Desde o sul até o norte, nordeste do país, né? Centro-oeste também. Então, quer dizer, de Minas, tem bastante gente de Minas, do Rio. Então, chega a tudo quanto é lugar do Brasil. Só que a gente precisa fazer dela o melhor possível, né? E o melhor possível é interagindo, né, pessoal? Quanto mais interação a gente tiver, mais próximo nós estaremos. E pode ter certeza que isso me encanta demais, né? Essa proximidade de fazer novos amigos é sempre muito, mas muito fascinante, tá certo? Então vai lá, vai para o vídeo, pausa aqui a nossa aula, né? Vai para o vídeo, depois volta aqui conosco para a gente continuar a matéria.
Muito bem, senhores. Então, depois dessa digressão aí, né, desse ensino sobre a questão do embaixador, sobre a função do cônsul, né, que acho bastante importante, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para mais um intervalo, e aí, na volta, nós vamos tratar da imunidade parlamentar e vamos seguindo, porque tem muita coisa para tratar com vocês ainda, né? Então, intervalinho rápido e a gente já retorna com a terceira parte da aula. Até já.